quem não consegue, me chamo Ivan Tauil Rodrigues. Sou fundador do Tauil Checker, que é um escritório brasileiro, a despeito do que se disse no passado, mas que teve a oportunidade de inovar no Brasil e desenvolver uma advocacia através de associação a grandes plataformas internacionais. E desde 2009 nós somos associados a esta organização global de serviços jurídicos chamada Mayer Brown. Vou fazer uma rápida apresentação para os senhores, porque esse é um pouco do meu papel institucional, além de, como mestre, tive a oportunidade de fazer um mestrado em Direito Constitucional, isso aqui, para mim, é a realização de uma visão e, portanto, motivo de profunda alegria. Está em meio a tantas autoridades e nomes importantes do direito constitucional brasileiro, e, no caso presente desse seminário, que nasceu de alguns brainstorms que tinha com Adams, que era a possibilidade que nós tínhamos de reunir residentes de 2 federal districts, né, de 2 distritos federais, ou 2 Brasílias, ou 2 Washingtons, são cidades que desempenham o mesmo papel, e, via de regra, onde se concentram a grande dinâmica da jurisdição constitucional e, portanto, do debate sobre o direito vivo das constituições. Muito bem, o Mayer Brown é uma organização global de serviços jurídicos, não é uma corporação. O Mayer Brown é uma associação de 4 grandes entidades, talvez 3 grandes entidades e uma pequena entidade. A pequena entidade chama-se Tauil Checker. As outras 3 são Mayer Brown LLP, que é uma partnership de advogados americanos, Mayer Brown International LLC, que é uma sociedade e uma partnership de advogados europeus, que tinha sede em Londres, e a gente está estudando como faz na hipótese de Brexit, e Mayer Brown GSM, com sede em Hong Kong, que é a quarta partnership de advogados asiáticos. A nossa proposta é advogar com troca de ideias e visando uma plataforma de clientes que a gente entende cada vez mais atuam em escala global. E essa reunião é o que faz possível que a gente veja o direito como um fenômeno não estritamente local, como talvez boa parte da educação jurídica, inclusive a que se pratica no Brasil, nos fizesse crer nas décadas passadas. Eu acho que essa é uma realidade que se encontra em mutação, e eu acho que exemplos como esse, e as coisas que nós vamos discutir na tarde de hoje, são provas e demonstrações de que vivemos um mundo em acelerada transformação. Portanto, de modo muito feliz, que eu tenho aqui a alegria e a honra de chamar para tomar o seu assento o ministro Francisco Rezec, que vai participar desse primeiro, vai fazer, na verdade, a nossa abertura, e de modo apenas organizacional, chamar também aqueles que vão participar da primeira sessão de conversas, que é o doutor Luciano Felício Fucchi, doutor Alexandre Freire, Sérgio, Victor, está aí? Eu não vi. Já deve estar chegando. E a doutora Renata Saraiva também está no primeiro painel? Então, desculpa, então perdi. Aqui não fazia essa distinção. Vou passar, então, a palavra ao ministro que fará a nossa abertura. Não é isso, ministro? Muito obrigado. Eu me confundi um pouco com as figuras aqui, mas vou chamar Nicole, please. Come on. Doutor Tauil, ministro Adams, doutor Luciano, meus caros amigos, isto é uma keynote de abertura em que a minha única intenção é lembrar certos valores que, de tão óbvios para nós, nos passam depois despercebidos. Isso com a intenção de
esquentar de algum modo o debate, os trabalhos que vão se desenvolver nessa tarde. É comum entre brasileiros e, surpreendentemente, é comum mesmo entre operadores do direito no Brasil, entre juristas brasileiros, esquecer o fato de que, em termos de direito comparado, quanto ao que seja a função judiciária, nós somos francamente minoritários. São muitos os que, por limitação de suas leituras, não se deram conta de que, na esmagadora maioria dos países deste mundo, a justiça não é um poder coisa nenhuma. Ela é mera função independente, fazendo aquilo que fazia a justiça ao tempo do Império do Brasil. Ou seja, resolver questões penais e resolver, fora do foro penal, questões dos particulares entre si, por amor dos seus interesses privados. Essa é a frase do Marquês de São Vicente, nos comentários à Constituição do Império, obra publicada em 1859. Quando os fundadores da República decidiram assimilar o modelo norte-americano constitucional e adotar para nós um sistema, um regime republicano, uma federação e um sistema presidencial de governo, eles o fizeram na esperança de que este modelo constitucional, de algum modo, contrabalançasse o nosso legado de direito privado, de direito processual, de todos os outros ramos do direito, em que nós todos, desde os primeiros dias do primeiro ano do curso jurídico, nos fartamos de ouvir falar em italianos, em alemães, em portugueses, em espanhóis, em belgas, não é? Havendo, por isso, nos distraído do fato de que o modelo constitucional é basicamente norte-americano e de que esse modelo constitucional, isso não é da primeira hora. Até porque o próprio modelo constitucional norte-americano veio a se alterar, a se ampliar quanto à prerrogativa judiciária já no comecinho do século XIX, com a decisão de John Marshall em Marbury versus Madison. Aqui também não se sabia, ao copiar o modelo constitucional norte-americano de 3 poderes, inspirado, em última análise, na obra do Barão de Montesquieu, mas a respeito do qual os europeus, em geral, jogam água benta, indignados. Os franceses, até hoje, sobem pelas paredes quando ouvem falar, né, naquilo que existe do outro lado do Atlântico e que chamam de governo dos juízes. Isto num sistema parlamentar típico, onde não existem 3 poderes, nem 2, onde o poder é um só, é a maioria da Assembleia, é a maioria numérica dos eleitos da hora, maioria da qual o governo é apenas uma comissão executiva, da qual se retira o tapete a hora que a maioria parlamentar quiser retirar esse tapete, e sendo a justiça aquela instituição que faz o que ela fazia no Império do Brasil. Nunca resolver o mais dramático da coisa toda, que é o conflito entre o cidadão e o Estado. É o conflito entre o particular e a potestade estatal. Pois bem, adotamos esse modelo, absolutamente minoritário na cena internacional, e desde os anos que se seguiram à proclamação da República, e depois na Reforma de 1926, e depois nas constituições que se sucederam, com exceção daquela coisa de 1937, que não deve ser levada em conta, até as de 67, 69, do ponto de vista do seu conteúdo, não são tão horripilantes, visto que o problema é que elas conviviam com os atos institucionais. Mas no seu texto
no que nele se continha, não havia nada que nos pudesse vexar. Pois bem, ao longo de todo o tempo, nós fomos, por um lado, erodindo o modelo federativo, a autonomia dos Estados federados, que entre nós já era uma ilusão na década de 1890, passou a tornar-se, enfim, veio se tornando a cada modelo constitucional uma ilusão mais vaporosa ainda. Somos uma federação absolutamente inautêntica no que concerne a capacidade, a possibilidade de que os Estados federados verticalizem a sua espinha dorsal frente à União. Mas vejam só, muitos acham que isso não é mau. Muitos acham que num país como o Brasil, se a ordem jurídica, no que ela tem de realmente importante, não fosse centralizada, não fosse única, não teríamos muito a ganhar com a autonomia dos Estados federados no que concerne ao poder de produzir leis, no que essas leis têm de realmente importante, no que essas leis repercutem sobre a vida das pessoas. Se, por um lado, o modelo federativo se erodiu, a prerrogativa judiciária, a entronização do judiciário como um autêntico poder do Estado, habilitado a resolver questões entre particulares, sem dúvida, e a resolver questões penais também, mas habilitado, sobretudo, a constituir um freio, um contrapeso, no que concerne ao exercício do poder pelos dois poderes políticos, pelos dois poderes eleitos diretamente pelo povo, para tomar decisões em matéria de produção da ordem jurídica e em matéria de governança, de execução da ordem jurídica. Vejam só, o exemplo mais visível desse fenômeno de crescimento da prerrogativa judiciária está no fato de que nós nos distanciamos do modelo norte-americano desde aquela hora em que os juízes, em geral, conservaram, sim, o seu poder de resolver questões constitucionais incidenter tantum, diante do caso concreto, e sem efeito geral, sem efeito erga omnes. Mas a Suprema Corte ganhou, com o passar do tempo, esse poder de resolver questões constitucionais de grande magnitude em abstrato, na falta de um caso concreto, o que para os padrões norte-americanos é inconcebível. É fundamental para que o juiz de qualquer nível, e mesmo para que a Suprema Corte dos Estados Unidos possa dizer algo sobre a constitucionalidade ou não de uma certa situação, é fundamental que essa situação se coloque com absoluta concretude diante do juiz ou da corte. É preciso que exista um cidadão ou uma empresa ou até um membro da classe política clamando pelo seu direito específico que está sendo negado, que está sendo desprezado por alguma autoridade, e aí, dentro do caso concreto, a justiça norte-americana resolve a questão constitucional. Nós nos habituamos há décadas a ver a questão constitucional resolvida em abstrato pelo Supremo Tribunal Federal. Em abstrato. Antes era a pedido exclusivo do Procurador-Geral da República. Hoje é uma catarata, uma legião de coisas e pessoas intituladas a bater às portas do Supremo Tribunal Federal, pedindo que, por exemplo, sindicatos, partidos políticos, organizações de classe, e vai por aí afora, além de autoridades públicas em grande número. Bom, e ninguém se queixa disso. Vejam bem, ninguém se queixa disso. Em princípio, é bom que tenhamos esse cenário no caso do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Há uma outra coisa que é apontada também como um indicativo de como o Brasil, depois de haver assimilado o modelo norte-americano,
o levou às últimas consequências. Não é só essa perspectiva exercitada a todo momento pelo Supremo de dizer o direito em abstrato, mas é também o fato de que nós aqui desconhecemos essa noção de questão política não jurisdicionável. A todo momento a Suprema Corte norte-americana diz algo como: afasta de mim este cálice, quando alguém vai lá querer resolver uma questão que à Corte parece abstrata e que ela define, então, apesar da sua concretude às vezes, a Corte define como questão política não jurisdicionável. Eles, os poderes políticos eleitos pelo povo, que resolvam isso. No Brasil não existe questão política não jurisdicionável. Tudo aqui é jurisdicionável. Eu tenho dito que me falta ver o dia em que um daqueles deputados ou senadores atravessa aquela praça e vai se queixar no Supremo de que o presidente da mesa não lhe deu a palavra na hora em que solicitada, ou olhou com má vontade para o seu projeto de lei. A tanto chegamos, estamos no nível da caricatura. E vejam bem, é difícil definir isso como ativismo, porque o Supremo não se oferece. O Supremo não atravessa a praça para oferecer serviços deste ou daquele lado. Eles é que vão, enfim, na sua insuficiência, na sua limitada capacidade de resolver problemas, atravessam a praça e vão lá pedir socorro e vão lá resolver as coisas sobre a vermelhidão do tapete judiciário. Pois bem, no que essa diferença entre a situação atual da justiça do Brasil e a do seu único modelo inspirador, que é a justiça norte-americana? No que isso repercute sobre a questão do ativismo ou do restricionismo? Nós nos habituamos a ouvir também como um dogma essa realidade, essa afirmação que se toma por realidade, embora ela mereça alguns temperamentos, embora ela mereça alguns comentários críticos. Não é verdade que a Corte Suprema norte-americana seja sistematicamente restricionista, seja sistematicamente vocacionada para pedir que se afaste dela o cálice da decisão sobre um tema dramático. Não. Como também não é verdade que o ativismo do Supremo Tribunal Federal brasileiro seja algo desmesurado e que ele não assuma, ao menos vez por outra, uma postura restricionista ou até mais continente do que o restricionismo à maneira norte-americana. Vou lhes dizer em palavras breves alguns exemplos. No começo da década de 30, o então chanceler soviético, o então secretário de Estado, ministro das Relações Exteriores da União Soviética, foi em visita aos Estados Unidos da América. O nome desse homem era Maxim Litvinov. E o chanceler soviético Litvinov lá se entendeu com o presidente Franklin Roosevelt a respeito daquilo que seria a retomada de relações diplomáticas entre as duas grandes nações. No contexto dessa visita, foram celebrados diversos acordos que tinham a ver com uma porção de questões materiais, prosaicas. Entre elas, o pagamento de alguma dívida financeira que a União Soviética tinha para com os Estados Unidos, mas, para compensação, Roosevelt aceitou o seguinte argumento de Litvinov. O chanceler russo disse: olha, lá pelos anos de 1916, 17, 15, 16, 17, famílias da aristocracia russa, pressentindo que alguma coisa grave, grande ia acontecer, canalizaram recursos, economias, capitais para algum ponto do Ocidente.
Como é normal, a maior parte desse dinheiro foi para a Suíça. Mas uma boa parte dele foi para os Estados Unidos da América, sendo recebida ali pelo sistema bancário do estado de Nova York. Litvinov disse, depois da Revolução, as famílias que sobreviveram e que se deslocaram para o Ocidente recuperaram seus fundos, seus depósitos, isso na Suíça, nos Estados Unidos e alhures. Mas, passados todos esses anos, 15 mais ou menos, quem não apareceu é porque não vai aparecer. De modo que é meio cínico o discurso dos banqueiros nova-iorquinos quando dizem que esse dinheiro é privado, esse dinheiro é sagrado, estará ali esperando pelo dono geração após geração. Roosevelt concordou plenamente com a rigidez desse discurso e um dos acordos celebrados, então, com Litvinov estabelecia essa determinação ao sistema bancário nova-iorquino de que devolvesse esses recursos ao Estado soviético como sucessor legítimo, à luz de qualquer legislação do planeta. Sucessor legítimo, o Estado de famílias e outros entes privados que desapareceram, que não existem mais no momento. Bom, algum tempo depois, ainda na década de 30, a banca de Nova York, representada por dois cavalheiros, um de nome Belmont, outro de nome Pink, dá entrada na justiça e pretende que os acordos Litvinov, no que tinha a ver com essa devolução de recursos, fossem declarados inválidos, porque inconstitucionais. Por que inconstitucionais? A Carta Americana diz, desde a sua primeira redação e subsistente até hoje, vírgula por vírgula, artigo 2.2. Ele, o presidente dos Estados Unidos, terá o poder de celebrar tratados com nações estrangeiras, os quais, se aprovados por 2/3 dos senadores, constituirão lei suprema da nação e serão observados, etc. O sistema é um pouco diferente do nosso por isso, enfim. Lá pede-se apenas a palavra do Senado para aprovar tratados internacionais, mas é por 2/3 dos senadores, ao passo que aqui as duas casas estão envolvidas, mas por maioria simples e considerada a maioria para fazer o quórum, resumindo, uma quarta parte dos senadores e uma quarta parte dos deputados podem aprovar um tratado e habilitá-lo assim à ratificação pelo presidente da República. O que diziam os banqueiros, Pink, Belmont e outros? Se a Constituição diz que ele, para celebrar tratados, precisa dessa aprovação do Senado, e se ela diz que é com isso, com esse requisito, a aprovação parlamentar, que esses tratados se tornam lei suprema da nação, aí também cabe um comentário. Na língua inglesa dos Estados Unidos da América, usa-se com um pouco mais de liberalidade do adjetivo supremo. Aqui nós só temos um Supremo. Lá existe o Supremo da União, existem 50 Supremas Cortes estaduais. É mais ou menos nesse sentido de liberalidade no uso do adjetivo que a Constituição diz lá, artigo 2.2, que os tratados, uma vez aprovados pelo Senado, constituem lei suprema da nação. Não quer dizer que eles prevalecem sobre a Constituição, não se falou jamais uma heresia assim lá. Alguns hoje pronunciam isso aqui, falando sobre tratados de direitos humanos. Mas, enfim, nem significa que eles têm um nível paraconstitucional, nada disso. Significa apenas que eles, tratados a exemplo das leis federais, prevalecem sobre as leis e a ordem pública dos Estados federados. Mas aí os banqueiros dizem, espera aí, mas isso é para os tratados propriamente ditos, desde que celebrados pelo presidente da República e aprovados por 2/3 dos senadores. No caso, o presidente Roosevelt celebrou os acordos Litvinov
sob a técnica do acordo executivo. É uma coisa que se pratica lá mais ainda, bem mais do que aqui. E se trata não de um tratado formal, mas sim de um executive agreement, sim, o presidente o celebra sem ouvir o Senado, mas não dá para dizer que isso constitui lei suprema da nação e, por isso, prevalece sobre as leis e a ordem pública do Estado de Nova York, que não permitem que se devolva a um Estado estrangeiro que seja um patrimônio que, sob nossa ótica, é privado. A Corte Suprema, julgando essa série de casos, acabou concluindo, não dá para entrar em especificidades, mas, resumindo, a Corte Suprema diz, sim, é verdade que os acordos Litvinov foram todos celebrados à luz do modelo Executive Agreement. O Senado não foi ouvido. Mas, apesar disso, eles constituem, sim, lei suprema da nação e prevalecem, sim, sobre as leis e a ordem pública do Estado de Nova York. E esses dinheiros serão, então, devolvidos. Não se tratava, na realidade, de devolver dinheiros, mas simplesmente de abater esses fundos na dívida soviética para com os Estados Unidos, que era um valor maior. Esse foi um caso típico de ativismo judicial, de exercício da criatividade da mente judiciária num caso politicamente sensível. Né? E embora, vejam só, existisse na mesa da corte um caso concreto. Ela não estava traindo a tradição norte-americana de jamais julgar em abstrato questões constitucionais. E por quê? Porque havia, sim, o caso concreto. Era o cidadão, o banqueiro Pink, era o banqueiro Belmont, que estavam lá vindicando o seu direito de guardar no cofre do seu banco aquele dinheiro que o presidente Roosevelt queria que fosse devolvido a um Estado estrangeiro, onde anos antes as famílias haviam transferido esses recursos. Então, não é fácil achar na história da Suprema Corte Americana, talvez os participantes da tarde de hoje se lembrem de outras situações, mas esse me parece um exemplo claro de ativismo judicial, de criatividade judicial, quase tão importante quanto a decisão de John Marshall no romper do século XIX em Marbury versus Madison, que foi de uma inventividade astronômica e que marcou época, então, na definição dos poderes da Corte Suprema frente aos poderes políticos. O contrário disso, a Corte Suprema norte-americana, quando o presidente Jimmy Carter, um homem notável, pelo seu apreço pelo direito, nem todos os presidentes lá ou aqui tinham tanto apreço pelo direito e pela noção de justiça quanto o Jimmy Carter, mas ele, enfim, entre outras coisas, ele, na sua aproximação com a República Popular da China, que, diga-se de passagem, não é obra dele ou do Partido Democrata. Isso começou com Richard Nixon, com a célebre visita de Richard Nixon à República Popular da China e a recepção suntuosa que lhe proporcionou o premier Xu Enlai, e, enfim, esse namoro promissor que começou nessa visita e que, prosseguindo nos anos seguintes, desaguou durante o governo de Jimmy Carter numa solicitação pela China de que os Estados Unidos denunciassem 2 tratados de cooperação militar e de defesa mútua com Taiwan, com a China dissidente, com a então República, enfim, ainda hoje, República da China. A linguagem daqueles tratados parecia querer, de algum modo, peitar, ou desafiar, ou ofender a República Popular, que estava muito sensibilizada por isso. Então, já que esses tratados, na prática, não significavam grande coisa, o governo americano poderia denunciá-los. Dito e feito, honrando a promessa assumida,
o presidente Carter denunciou 2 tratados de cooperação com a República Popular, com a República da China. O senador Barry Goldwater, que tinha sido candidato a presidente da República pelo Partido Republicano, foi à Corte Suprema. Ele, não sozinho, mas com outros senadores republicanos, com outros membros do Congresso do Partido Republicano. Eles vão à Corte Suprema e pedem que ela resolva esse problema. Se o artigo 2.2, agora mesmo referido, diz que o presidente dos Estados Unidos terá o poder de celebrar tratados com nações estrangeiras e que esses tratados precisam da aprovação de 2/3 dos senadores. Aí, o que deseja o senador Goldwater? Que a Corte Suprema cumpra o seu dever de lembrar ao presidente Carter que, se a Constituição diz que para fazer o tratado ele precisa do apoio de 2/3 dos senadores, para desfazê-lo, para denunciá-lo, ele precisa também desse apoio. É o chamado princípio do ato contrário, que andou sendo discutido no Supremo, incidentalmente, há algum tempo atrás. Ora, a Corte Suprema poderia ter respondido, como responderam alguns doutrinadores e juízes em outras partes do mundo, em determinadas épocas, que o princípio do ato contrário, ou seja, aquela equação mental segundo a qual todos os ingredientes necessários para fazer determinada coisa devem ser depois necessários se se trata de desfazê-la. Mas todos nós sabemos que o princípio do ato contrário tem lugar em direito ali onde ele tem lugar. E há lugares onde o princípio do ato contrário não cabe. Por exemplo, o casamento, a sociedade mercantil, são coisas que têm a ver com a necessidade do consentimento de todos, mas que podem eventualmente se desfazer porque um não quer mais, em determinadas situações. Então dirão, a Corte Suprema disse isso, e ao dizer isso ela resolveu o problema. Não, a Corte Suprema não disse nada. Ela respondeu com aquela frase que jamais se ouviria do Supremo brasileiro. Isto aí é uma questão política, não é uma questão jurisdicionável. Os 2 poderes políticos que o resolvam. Essa grande questão, se a Corte Suprema não tivesse agido como agiu, isso teria despertado alguma reação, algum backlash, alguma espécie de movimento de hostilidade à decisão da Corte? É provável que não, e é provável que a Corte tenha sentido que não, e que por isso mesmo tenha agido como agiu, com tanta desenvoltura. O que eu queria lhes acenar para que discutam depois, será que nos episódios recentes em que o Supremo foi ou ativista, ou quase até que usurpador de competências do Congresso Nacional ou do governo, ou em ocasiões como o caso Batiste, em que o Supremo foi mais do que restricionista, ele simplesmente ofereceu numa bandeja, ao outro lado da praça, um poder que a Constituição lhe dá com exclusividade, o de decidir sobre o processo de extradição. No caso, seja dos movimentos de absorção de competência, de absorção de poder, seja nos movimentos contrários, de cessão de competência, cessão de poder, o Supremo teve que enfrentar uma reação dura de uma parte expressiva da sociedade brasileira. Nós somos um país hoje dividido como poucos. E é possível que o tribunal, que também está dividido, reflete nisso a sociedade brasileira, é possível que o tribunal sofra as consequências dessa divisão. Mas é por conta dela que essas reações, inteiramente desproporcionais às reações da sociedade americana,
seja aos gestos de restricionismo, seja aos gestos de ativismo judicial. As reações da sociedade americana são normalmente muito mais brandas do que aquelas que, de um e de outro lado do espectro político, num Brasil intensamente dividido, têm se abatido sobre o Supremo Tribunal. Enfim, é uma tarefa difícil a da nossa Suprema Corte na hora atual. A cada manhã eu agradeço a Deus ao levantar-me pelo fato de não estar mais lá há tantos anos e não ter que enfrentar aquilo que os meus 11 bons amigos e colegas enfrentam hoje. Mas, enfim, eu acho que eles seriam grandemente ajudados pelas ideias que podem advir como inspiração a eles por eventos como esse, que merecem todo o apreço e todo o aplauso dos operadores do direito que querem ver aprimorada a nossa sociedade vivendo à luz do primado da lei. Muito obrigado.